Guys, how are you? Let's go start now. Vamos lá para a nossa aula de inglês, nossa terceira aula de inglês. E na aula de hoje nós vamos aprender a hora em inglês. Então, professora, se vamos aprender a hora em inglês, por que o título aí tá time, que significa tempo? Bom, em inglês eu não digo que horas são, né? A palavra hora em inglês é apenas usada para falar a duração de algo. Por exemplo, eu vou assistir a um filme que vai durar 2 horas, certo? Eu vou para uma reunião que vai durar 2 horas, ok? Então, a palavra hora eu só uso para isso, quando eu vou dizer a duração de algo. Quando eu quero falar o horário do dia, eu vou usar time. É tanto que para questionar que horas são, né, o horário do dia em inglês, eu digo what time is it, que traduzindo ao pé da letra, né, que tempo é. Ok? Mas não só tem essa forma de perguntar que horas são, também tem outra forma de perguntar, que é what's the time, ok? Então, fica a critério de vocês usar as duas formas. Só que a forma what time is it é a bem mais comum de ser usada, ok? Então, as duas são usadas, mas a primeira é mais ainda, beleza? Vamos lá. Existem várias formas de se falar a hora em inglês e é muito importante que vocês saibam um pouco de cada uma, beleza? Porque isso vai ajudar vocês. Porque cada um também, né, tem o seu jeito de falar a hora. Talvez eu goste de falar mais de um jeito, você goste de falar mais de outro. Então é importante para que não haja falha na comunicação, ok? Vamos lá para a primeira forma de se falar a hora em inglês. Para começar, nós vamos aí aprender como falar a hora exata em inglês. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, para eu falar a hora exata em inglês, eu vou usar essa palavrinha aí do final, o'clock, certo? Então, se eu vou falar, são 5 horas e é 5 horas exata, eu vou dizer o'clock, tá? Bem no finalzinho da frase. E lembrando, como vocês podem observar aí, né? Nós usamos o verbo to be para falar as horas, né? Esse verbo aí junto com o pronome, né? It is, você pode dizer it is, ou forma contraída, it's, tá? Então, você fica a critério seu. Colocar da forma normal ou da forma contraída, tá? Então, it's 7 o'clock, são 7 em ponto. Então, se eu falar que são 2 horas, então você it's 2 o'clock, tá? Então, toda vez que a hora for exata, eu posso usar o'clock, tá? Tem outras formas também de dizer a hora exata, mas por enquanto vamos só focar nessa daí, tá? E para falar quando é 7h15, 7h20, então, professora, como é que eu faço? Bom, como vocês podem ver, sempre começa com esse pronome. Depois, vou colocar a hora e os minutos, porque em inglês eu não digo são 7h10, eu apenas digo 7h10. Eu não digo são 7h40, eu digo 7h40, entendeu? Então, bem simples. Vocês têm todos os números aí no caderno de vocês, então, bem fácil de falar a forma, de falar a hora dessa forma, ok? O segundo exemplo aí diz, né? It's 7:10, são 7h10. Terceiro exemplo, it's 7:15, são 7h15. O quarto exemplo aí, né? It's 7:30, são 7h30 ou 7h30, né? Como a gente fala. Mas traduzindo literalmente é 7h30. O quinto exemplo, it's 7:40, são 7h40, 7h40. O sexto exemplo, it's 7:45, são 7h45. Ok? Então, bem simples de falar a hora dessa forma, ok? Vamos lá entender agora a segunda forma de falarmos as horas em inglês. Então, é bem
diferente essa forma de falar as horas em inglês, mas ela é parecida com a que nós falamos aqui no Brasil. Porque nessa forma de falarmos as horas em inglês, nós falamos os minutos antes de falar a hora. Oxe, professora, falar os minutos antes de dizer a hora? Sim, é parecido com a forma que a gente fala aqui no Brasil. Porque nós temos o costume de falar, falta 15 para as 2, falta 10 para as 3. A gente não fala isso, os minutos antes de falar as horas? Pronto, em inglês também existe isso, certo? Só que tem algumas regrinhas que nós precisamos aprender para falarmos da forma correta, ok? Vamos lá entender. Bom, o primeiro exemplo aí tem 5 past. Essa palavrinha aí, past, ela significa passado, depois, tá? Então, se eu quero falar são 1h05, eu vou usar it's, né? Primeiro, it's 5 past 1. Então, são 5 passado de 1, ok? São 5 depois de 1 hora, que é 1h05. Se eu quero falar são 4h10, então eu vou falar it's 10 past 4. São 4h10, tá? 10 minutos depois passado, né, de 4 horas, ok? Porém, quando eu for falar de 1 até 14, eu falo assim, sabe? O número, né? Eu digo 1, 2, enfim, até 14, até 14. Quando chegar em 15, eu não digo 15, eu falo quarter, a quarter, que significa 1/4, ok? Por que, professora, 1/4? Porque 1/4 de 1 hora é 15, porque 1 hora não tem 60 minutos, então 1/4 de 60 equivale a 15, né? Só dividir, 60 dividido por 4 dá 15. Então, por isso que eu digo a quarter, em vez de dizer 15, tá? Então, se eu quero falar que é 1h15 da tarde, eu vou dizer it's a quarter past 1, ok? 1h15, 15 minutos depois de 1, certo? E aí, até 29 eu vou seguir normal, né? Por exemplo, quando chegar em 20, eu vou dizer 20 past, 25, 25 past, e assim sucessivamente. Só que quando chegar em 30, ok? Eu vou usar essa palavrinha aí, ó, health, tá? Então, ela significa que é meia hora depois de tal hora, beleza? Então, se eu quero falar, são 5h30, eu vou falar it's half past 5, 5h30, ok? Passou de 30 minutos, chegou em 31 minutos, a forma que eu vou falar já vai ser totalmente diferente, tá? Eu vou usar agora essa palavrinha auxiliar aqui, o to, que significa para, ok? Nós falamos da seguinte forma, né? Faltam 10 minutos para 5 horas. Então, se falta 10 minutos para 5 horas, que horas são? Isso mesmo, são 4h50. Se falta 10 minutos para 5, são 4h50. Então, em inglês, eu vou falar desse mesmo jeito. Vejam esse primeiro exemplo aqui em cima, né? Nós temos aí 5 to. Então, se eu quero falar que a hora é 5h55, então eu vou falar 5 to 6. Então, 5 para 6. Então, 5 para as 6 é 5h55. Se eu quero falar que é 6h50, então eu vou falar que é 10 to 7. Então, 10 para as 7, ok? Estão vendo, né, que é bem diferente. E chegamos aqui novamente para a quarter.
Mas, professora, according significa 15? Isso mesmo. Só que agora é como se eu estivesse falando que falta 15 para dar aquela hora, ok? Então, vamos supor que seja 4h45. Então, vou dizer a quarter to 5, né? Porque 4h45 falta um quarto, ou seja, 15 minutos para as 5, ok? E os outros exemplos seguem da mesma forma. Se falta 20 minutos para dar 6 horas, então vou dizer 1 to 6, ok? Falta 25 minutos para dar aquela hora, então vou dizer 1, 5, 2 e a hora, tá? Então, é bem simples, só praticar bastante, tá? Nós temos alguns exemplos das horas, ok? Então, como vocês podem ver, na hora exata eu uso o'clock e de 1 minuto até 30 minutos eu uso a palavrinha aí pass, que é para dizer que já passou aqueles minutos para dar tal hora, ok? E a partir de 31 minutos até 59 minutos eu uso a palavrinha aí to, ok? Que é como se eu estivesse dizendo que, né, falta tantos minutos para dar tal hora ainda, ok? Então, praticar bastante aí, anotar as regrinhas todas direitinho, ok? Bem simples de entender quando se pratica, ok? E aqui embaixo tem algumas dicas. A primeira diz o seguinte, que nós usamos a palavra at mais time quando eu vou falar de uma hora específica. Por exemplo, lá embaixo diz, né, que a aula vai começar às 9 em ponto, certo? Então, falar a hora de algo específico, eu vou usar essa palavrinha aí, tá? Que é como se eu tivesse dizendo as, né? E outra coisa, sabem, que eu falei bem no início, que é usar esse pronome com o verbo is, que é o pronome do verbo to be, it is, ou da forma contraída, fica a critério de vocês. Mas sempre que for falar as horas, eu tenho que escrever ele. Bom, além das outras formas, também tem essa outra forma, ok? Que é usando AM ou PM. Então, essas duas siglas, elas não têm uma tradução, tá? Mas ela tem um significado. A origem delas vem do latim, tá? Então, não é de origem inglesa, não, tá? Vem do latim, que se referem a 2 períodos do dia, certo? Um período de 12 horas. A AM, que é a sigla aí, AM, ela significa antes do meio-dia, tá? Então, a partir de meia-noite até meio-dia, nós usamos essa sigla aí, tá? E a outra, PM, ela significa após o meio-dia. Então, de meio-dia até meia-noite, nós usamos essa sigla aí, PM, ok? Então, essas siglas, elas normalmente são usadas quando há a possibilidade de eu acabar me confundindo com o horário. Vamos supor que eu falo, porque assim, em inglês não existe esse negócio de 13 horas, 14 horas, como é aqui no Brasil, né? Que se eu falar 14 horas, só tem 14 horas da tarde, 19 horas, só tem 19 horas da noite. Então, lá, como eles usam esse formato de 12 horas, então, para eles saberem se eu estou me referindo ao dia ou à noite ou à tarde, foi se criado isso, né? Adotado essa forma de AM e PM, ok? Então, se eu falar, por exemplo, eu vou te ligar às 10, como é que eles vão saber se eu tô falando 10 da manhã ou 10 da noite? Então, foi se adotar dessa forma justamente para saber, né? Não tô falando de qual horário. Então,
Eu uso normalmente isso quando há possibilidade de eu acabar me confundindo com o horário, ok? Então, ela é mais usada dessa forma, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.